Abusadamente. Abusadamente. Olá, super curiosos! Vocês sabem como é feito o miojo que vocês comem aí na sua casa? Ou o salgadinho que toda criança pede no supermercado? Veja hoje como essas coisas são fabricadas. Bora pra lista! Como é feito o sorvete? Num dia de calor daqueles, quem é que consegue dispensar um sorvete geladinho? Essa delícia na nossa cultura e famosa em todo o mundo é com certeza a sobremesa favorita de muita gente. Realmente, junto de outras guloseimas, o sorvete está entre as paixões que cativam pessoas no mundo inteiro. Mas como é a fabricação do sorvete? Geralmente em fábricas, os ingredientes são misturados em tanques enormes. Logo após, o creme que foi misturado vai para a pasteurização, processo que elimina os micro-organismos que talvez ainda estejam ali. Depois disso, no interior de tubos, eles são aquecidos pela circulação de água quente, que aquece a 81 graus Celsius em 25 segundos. Para quebrar as partículas de gordura, o creme agora passa pela homogenização. Depois de estar homogêneo, o sabor é adicionado ao creme, dando aquela diferença de sabores que podemos escolher, como chocolate, morango, baunilha e muitos outros. Mais procedimentos são realizados depois, principalmente para dar ao sorvete a textura necessária, estando agora da maneira que nós conhecemos e tanto amamos num dia de calor. Produção do chiclete. Podemos dizer que, relativamente, a produção da goma de mascar, ou como é mais conhecida, o famoso chiclete, é algo simples. Realmente, vinda do petróleo, é criada primeiro uma goma base, uma espécie de borracha que dá consistência ao chiclete. Então são acrescentados na goma base alguns outros produtos, como xarope de glicose, corantes, aromatizantes e, claro, o açúcar. Logo após, a goma base é derretida a 90 graus Celsius e os ingredientes jogados no misturador. O próximo passo é dar forma ao chiclete, o que é feito por meio de um processo chamado extrusão. Se o chiclete for do tipo que possui recheio, é nessa fase, na extrusão, que ele é colocado. Ao sair da extrusora, a goma é aquecida e logo resfriada. Depois de resfriada, ela está pronta para ser cortada, e é aqui que as formas são acrescentadas de acordo com a marca, da maneira em que encontramos nos pontos de venda por aí. Algumas gomas são polvilhadas com açúcar, outras recebem um revestimento crocante e depois de cortadas, vão para o drageamento. É aqui que a goma é esticada de todos os lados. Enquanto isso, um xarope de açúcar é adicionado, que depois de seco, cria o chiclete como conhecemos. Agora é só embalar e distribuir. Como é feito o miojo? É fácil e rápido de se fazer, tem uma aparência conhecida por nós, além de um gosto considerado por muitos como excelente. Aqui em nosso país, ele divide parcialmente opiniões. De um lado estão aqueles que relatam as consequências de consumi-lo, e de outro, aos que buscam a facilidade no momento de se alimentar. Estamos falando do macarrão instantâneo, ou como é popularmente conhecido, o miojo. Claro que boa parte de vocês que estão vendo esse vídeo já comeu alguma vez na vida esse alimento. Outros de vocês são até mesmo viciados no miojo, consumindo-o sempre que a oportunidade de poupar tempo aparece, não é? Como é que se faz na fábrica para o miojo ficar todo enroladinho e dobrado? Qual é o processo de produção do macarrão instantâneo, tão amado e polêmico ao mesmo tempo? Primeiro a massa é feita, e é preciso mexer bem, até que ela fique uniforme e não apareça a farinha ali acrescentada. Logo, a massa é enrolada em folhas e fica descansando por alguns minutos. O envelhecimento da massa permite que o glúten se desenvolva, o que dará a textura desejada ao miojo. Depois, as folhas de massa são cortadas em tiras e o miojo começa a se formar, onde já começamos a notar sua estrutura mais afinada. Agora é o momento em que a mágica acontece, e depois de várias sessões em máquinas industriais, ele fica enroladinho dessa forma que vemos aí na imagem. Mas antes de ser empacotado, ele é frito também, para que fique bem sequinho, da maneira que costumamos comprar no supermercado. Se o alimento é saudável ou não, a história é outra, mas com certeza o sabor não decepciona.
Antes de irmos para o próximo da lista, eu queria lembrar a vocês de deixarem um like, que ajuda bastante o canal. Além disso, se você é novo aqui, seja bem-vindo. E não se esqueça de se inscrever, ativar a notificação e clicar em todas, para você não perder nenhum vídeo curioso que vamos postar aqui, beleza? Então, bora continuar! Como é feito o salgadinho? Cerca de 30 minutos. Esse é o tempo que leva para que um pacote de Cheetos, como título de comparação, fique pronto, desde quando a farinha de milho entra na primeira máquina até o momento em que o pacote está dentro de automóveis para ser transportado. Mas como se dão todos esses processos? Existem muitos tipos diferentes de salgadinhos e geralmente aqueles que compramos no saquinho são feitos em processos automatizados, sem contato manual. Em geral, os salgados assados são feitos com milho. No começo do processo, os grãos de milho são colocados em recipientes cheios de água e aquecidos. Os grãos ficam cozinhando até soltarem a casca. Em seguida, os grãos de milho são moídos para formar uma massa uniforme e macia. Essa massa é esticada por rolos, torna-se fininha e é cortada. Depois de cortada, a massa é assada em um forno industrial. Na sequência, os salgadinhos ainda são fritos em óleo vegetal, para ficarem mais crocantes. No estágio seguinte, os salgadinhos assados e fritos seguem para o aromatizador. Nesse aparelho, eles recebem temperos em pó com o sabor escolhido para o snack, como queijo e ketchup, por exemplo. Depois disso, o produto está pronto para ser embalado e é só se deliciar com esse alimento que tanto marcou e ainda marca a nossa infância. Como é fabricado o chocolate? Na forma de barra, bombom ou mesmo de ovo de Páscoa, o chocolate passa por um longo processo de produção para chegar até os supermercados, onde são comprados por muitas e muitas pessoas. Afinal, quem de nós não ama chocolates? A fabricação dessa delícia começa quando as frutas de cacau são quebradas para a retirada das sementes, a principal base do chocolate. Elas são amargas aqui, mas logo serão adocicadas. Depois são retiradas as amêndoas do cacau, sendo que cada um deles possui entre 20 e 50 sementes. Após isso, estas sementes são postas para secar no sol. Após secar, elas são levadas às indústrias e na primeira fase passam pelo que é chamado de torrefação, onde a umidade é retirada e as sementes resfriadas indo para o triturador. Agora descascadas, elas são cortadas em pedaços minúsculos e depois moídas, virando uma massa pastosa. Logo, a massa de cacau passa pela máquina de prensagem e os ingredientes passam a ser acrescentados. Na fase seguinte, conhecida como a malaxação, são diferenciados os tipos de doce, como chocolate preto, torta de cacau ou manteiga de cacau, sendo que agora recebem açúcar e leite, formando a massa do chocolate tradicional que conhecemos. Logo, a massa resultante passa por cilindros que dão ao produto a fineza necessária. Após ser refinado, é retirado a acidez do doce e ele passa por trocas de temperatura. Por fim, finalmente os moldes são cheios e o formato desejado é criado. Aí é só escolher a forma, empacotar e levar aos supermercados. O famoso pão. Esse aqui, de toda a lista, é o que mais acompanhamos de perto. Na verdade, tão de perto que é possível que sua mãe já tenha feito pão aí na sua casa. Alguns pães têm a produção mais simples, com menos etapas, e outros com preparação mais complexa. Em geral, eles têm processos básicos que todos passam. Logo vem a mistura, onde acontece a homogeneização da massa, ativando o glúten. Em seguida, o pão é fermentado e no próximo processo é dividido, tendo sua massa repartida em unidades, mais ou menos da maneira em que compramos na padaria. Após isso, a massa vai ganhando forma de bola, eliminando a pegajosidade de sua superfície, o que lhe acrescenta sabor. O pão é ainda fermentado mais vezes até ser moldado e finalmente levado para o forno, o que finalmente o transformará realmente no pão como conhecemos. Nessa etapa acontece a formação de crosta, o cozimento da massa e o desenvolvimento de texturas, sabores e aromas. No caso do pão industrial, ele é agora resfriado em temperatura ambiente e depois de pronto, cortado e embalado em pacotes normalmente transparentes. Quando todos esses alimentos que citamos nesse vídeo estão prontos, a sensação de comê-los é ótima, mas nesse vídeo percebemos o quanto suas produções demandam trabalho, não é? Aí na tela tem uma indicação para você. Este elefante cavou 11 horas sem parar e a razão vai deixar você sem palavras. Vai lá que o vídeo tá bem legal, beleza?